Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso primeiro girão de notícias do dia. E olha, clima pesado, clima tenso, apesar da pressão absurda para a demissão do Zé Ricardo, o presidente Jorge Salgado já disse que ele só sai do Vasco se o mesmo pedir demissão. Eu vou trazer para vocês alguns motivos aqui do porquê São Januário, na próxima quarta-feira, é um ambiente de extremo risco para a segurança de seus torcedores, para quem vai ao jogo, e também nós podemos ter cenas lamentáveis e o Vasco perder mando de campo, etc, para os próximos jogos, porque o torcedor está por aqui com a diretoria do Vasco, por aqui com o Zé Ricardo, e acredito eu que o sentimento de muita gente é de afronta ao presidente Jorge Salgado dizer que o Zé Ricardo só sai se o mesmo pedir demissão. Enfim, o Nenê também vai comentar, vai dar uma entrevista sobre o que ele acha do protesto no aeroporto. E o Zé Ricardo, inclusive, em sua entrevista coletiva, pede punição pelo que ocorreu no aeroporto na última quinta-feira. Enfim, eu vou chamar a vinheta e após a vinheta eu trago para vocês essas e outras informações. Bom, galera, agora que a vinheta já rodou, vou pedir para tu deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for da primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, além também de seguir a gente lá no Instagram, beleza? Bom, vamos começar o vídeo aí com algumas informações importantes. E eu vou aproveitar aqui e vou até fazer uma breve análise já no começo do vídeo. Bom, Ricardo Lai, jornalista do Globo e também do Sport TV, ontem estava cobrindo a partida, estava como repórter à beira do gramado. E antes da bola rolar, ele teve como presidente Jorge Salgado e perguntou a respeito da situação do técnico do Vasco. Ele disse, olha, independente do resultado, o Zé Ricardo só sai comigo se ele pedir para ir embora. Se ele não pedir para ir embora, eu não o demito, independente do resultado. O jogo acabou 0-0, desculpa, e o Zé Ricardo não foi demitido. Na coletiva, vou deixar mais à frente aí, acho importante você prestar atenção na fala do Zé Ricardo. Ele vai dizer que enquanto se sentir confortável, ele não vai pedir para sair do Vasco da Gama. Ou seja, o Zé Ricardo está mantido para o jogo de quarta-feira. E aqui eu começo já a minha análise sobre essa situação do Zé Ricardo. Bom, primeiro, o clima para quarta-feira em São Januário é o pior possível. O time do Vasco vai jogar já sabendo que o ambiente no estádio vai ser mais de pressão e de cobrança para que o time ganhe do que propriamente de apoio. Os jogadores do Vasco, que já são ruins, vão entrar muito pressionados para quarta-feira. Podemos dizer que São Januário na próxima quarta-feira é um caldeirão ao contrário, porque vai estar um estádio, acredito eu, com um bom público, mas a galera vai mais naquela de cobrar, de apertar, do que propriamente incentivar o time. Então, eu já tenho, por experiência de Vasco, né, eu vou fazer quase 30 anos e frequento São Januário desde criança, uma coisa vocês podem ter certeza: pelo ódio e pelo clima que se está hoje na torcida do Vasco, se o Vasco não ganhar na quarta-feira e o Zé Ricardo não for demitido daqui até lá, que ao que tudo indica não vai, o Zé Ricardo deve comandar a equipe contra a Ponte Preta. Se o Vasco não ganhar, não precisa nem perder. Se perder, então, nós temos tudo para ver cenas lamentáveis em São Januário. Briga, quebra-quebra, coisa sendo atirada dentro do gramado e o Vasco podendo perder mando de campo para a sequência dos jogos para frente. Nós já vimos essas cenas do Vasco acontecerem. Uma cena que é muito emblemática na minha cabeça é Vasco e Flamengo, aquele jogo que o Everton Ribeiro dá um traço no jogador do Vasco na lateral e cruza para o outro Everton, o Everton baixinho, que depois foi para o São Paulo, para o Grêmio, esqueci o sobrenome dele agora, faz um gol de cabeça. Inclusive era a época do Zé Ricardo no Vasco da Gama,
teve aquele quebra-quebra todo, e aí o Vasco consegue uma arrancada fulminante e vai para a Libertadores. Ali o Vasco estava à beira da zona de rebaixamento. Fez vários jogos sem público em São Januário por causa dessa punição. Quebra-quebra, porradeiro generalizado, bomba jogada no gramado, enfim. Acho que o clima para quarta-feira tá nesse pique aí. O torcedor muito irritado com a atual diretoria do Vasco, com o presidente Jorge Salgado, trabalho do Carlos de Brasil, com o Zé Ricardo também. São 4 meses, eliminação aí precoce na Copa do Brasil. O time não tem um padrão de jogo, não evolui, não cria nada com nada, e o presidente do Vasco continua bancando. Então você que é torcedor do Vasco, saiba que se você quiser ir para o jogo do Vasco na quarta-feira, você está indo para um ambiente de extremo grau de risco. A chance de ter atos de violência e o pau comer lá na arquibancada na quarta-feira, caso o Vasco não vença, é enorme. Enfim, mas o presidente Jorge Salgado garantiu que o Zé Ricardo só sai se for demitido. Vamos virar agora aqui a chavinha e vamos ouvir o Zé Ricardo comentando o atual momento do Vasco, o protesto que ele passou. Ele pede punição aos responsáveis, ele diz que isso não cabe mais, é um problema crônico da sociedade brasileira, isso vem acontecendo em outros locais. Ele disse que não deseja para que ninguém passe o que ele passou no dia de anteontem. Enfim, antes de deixar com vocês aqui a fala do Zé Ricardo e se ele pensou em pedir demissão após esse episódio, eu vou deixar com vocês o Nenê, porque na saída do gramado, o próprio Ricardo Lai, que deu a informação de que o Jorge Salgado mantém o Zé Ricardo no Vasco da Gama, entrevistou o Nenê na saída do campo. O Nenê vai falar o que achou da manifestação da torcida do Vasco lá no aeroporto no dia anterior e também o sentimento e o feeling dele com a atual situação do Vasco da Gama. Primeiro, o episódio de ontem, a intimidação da torcida organizada, de uma torcida organizada do Vasco. Como é que você se sentiu ameaçado, e também o empate no jogo de hoje? Acho que não é a maneira correta, mas o que eles falaram foi certo também. Eu tinha agido de uma maneira ruim em relação à faixa. Foi num momento de calor, a maioria ali falou que era isso mesmo e depois disseram que ia apoiar. Isso é uma coisa que... Considera normal essa intimidação, esse tipo de protesto? Cara, eu acho que eles têm que protestar, mas acho que de uma maneira que não seja assim, numa intimidação dessa coisa. Mas a gente entende, eu entendo sinceramente a frustração, porque a gente também está frustrado. Tivemos 2 jogos que poderíamos ter ganho os 2, inclusive hoje. Infelizmente o gramado, as condições do gramado não eram boas, não teve como a gente fazer o nosso jogo, mesmo assim tivemos chance de gol e não fizemos o primeiro tempo. É isso que acho que está faltando, e a gente colocar a cabeça no lugar, trabalhar mais para a gente conquistar a vitória em casa no próximo jogo. Bom, galera, e para finalizar agora eu vou deixar com vocês o próprio Zé Ricardo. O Zé Ricardo vai comentar o atual momento do Vasco da Gama, vai comentar também o que ele achou do episódio, se ele acha que merece punições, o que tem que mudar sobre a situação da cobrança que teve no aeroporto. E para finalizar, ele vai dizer se ele pensou em pedir demissão após o ocorrido e se ele pode pedir demissão nos próximos dias. E já adianto que ele disse que não. Entendo a frustração da torcida, nós também queríamos estar melhor colocado, né? Gostaríamos. Eu entendo que o grande pecado nosso foi realmente a nossa estreia contra o Vila Nova, né? Uma estreia sempre colocada com seus elementos. Mas a gente está vendo os resultados da Série B, jogos muito parelhos, equilibrados, muitos empates. E a gente entende que se tivéssemos vencido na nossa estreia, levar um ponto contra o CRB em Alagoas e aqui, que é sempre muito difícil jogar, as coisas estariam melhores. Mas nem tudo sai como a gente quer, né? Em relação ao que aconteceu ontem, eu entendo essa frustração, mas também tenho certeza que essa não é a maneira correta de protestar, né? Como eu falei contigo também antes do jogo acontecer, eu entendo que esse é um problema muito mais profundo do que simplesmente o que vem acontecendo com treinadores, com equipes, com jogadores. Nós tivemos isso recentemente com atletas que por pouco não se feriram de forma mais grave, né? E a gente entende que essa não é a maneira correta de protestar. Tomara que a gente tenha as autoridades buscando averiguar mais esses fatos, né?
Até porque hoje, se um torcedor dentro de um estádio faz uma agressão verbal para um atleta ou para um torcedor adversário, a gente tem visto aí punições, né? E também, por que não fora dos estádios, né? Então, assim, está faltando valores na sociedade brasileira. Isso se conserta com a educação, e que não é uma transformação muito simples, né? Educação é um país que peca no investimento da educação, uma hora ele vai pagar o preço, seja ele em qualquer parte da sociedade seja. E o futebol é uma caixa de ressonância daquilo que acontece no dia a dia, né? Tomara que não aconteça mais, porque eu não desejo ver cenas como essa com ninguém que trabalha no meio do futebol, em qualquer meio, né? Acho que as coisas podem ser resolvidas de outra forma. Não, eu acredito muito naquilo que está sendo construído. Temos um grupo de profissionais muito competentes, não tenho a menor dúvida disso. Um grupo de homens na acepção da palavra, que são os nossos atletas, nós acreditamos muito nele, mas o futebol, às vezes, as coisas não acontecem da maneira como a gente quer. Até o momento que eu me achar confortável no clube e entender que os atletas estão respondendo aquilo que a gente está falando, a ideia é sempre seguir, porque é uma missão muito dura. Em relação ao que o Vasco vem passando por alguns anos, existem cicatrizes abertas ainda no clube e que a gente acaba pegando muitas das rebarbas dessas cicatrizes abertas. Lógico, temos que melhorar, temos que corrigir, temos que evoluir, temos que mostrar jogar melhor o jogo. Concordo com tudo isso, mas existem outras maneiras para se protestar e outras maneiras para a gente encarar isso. Só com o trabalho, não vejo outra maneira. Então, acreditar nesse grupo, acho que eles, quem acompanha o dia a dia do nosso trabalho, sabe do quanto eles se dedicam. E agora é descansar e tentar fazer 3 pontos contra a Ponte Preta. Certamente mais um jogo difícil, onde a gente vai ter que ser forte mentalmente para enfrentar o adversário principal, que é a Ponte Preta, mas também encarar, a gente já imagina um estádio com uma pressão muito grande. A gente imagina isso, tomara que a torcida entenda que nesse momento o que a gente precisa é se unir, juntar forças, juntar energia, porque é uma competição muito dura e os resultados estão mostrando isso. Se a torcida entender isso, certamente a gente vai estar mais próximo, vai ser um passo a mais para a gente tentar o nosso resultado, a nossa primeira vitória, que a gente tentando trabalhar para isso. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E logo mais, aí por volta das 6 horas da tarde, eu chego com mais informações, beleza? É isso. 1, 2, 3, o tio Bolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento, de quem volta mais, tamo junto. Valeu, fui!